partir de agora, na Unesp FM, Observatório do Esporte. O programa que dá bola a todas as modalidades esportivas. Olá, ouvinte da Unesp FM. Hoje é sábado, 2 de novembro de 2013. Começa agora o Observatório do Esporte. Eu sou Luiz Moraes. E eu, Fernando Martins. No Observatório de hoje, informação e análise dos acontecimentos esportivos da semana. Na reportagem semanal, a equipe do programa irá voltar a falar de futebol feminino. Na primeira parte apresentada semana passada, discutimos a organização estrutural da modalidade e as dificuldades enfrentadas pelas boleiras em nosso país. Nesta semana, vamos falar de futebol feminino em Bauru e debater sobre a influência do machismo para esse processo. Para isso, conversamos com o professor doutor em Educação Física Osmar Moreira e com a ex-jogadora Aline Pellegrino. Além do treinador bauruense Billy Tibiriçá, que trabalha com mulheres no futebol há cerca de 20 anos. Aqui no Observatório a informação vai além das quatro linhas. Hoje na mesa teremos a participação de Carlo Napolitano, Zeca Marques, Luiz Moraes, Vinícius Martins e eu, Fernando Martins. Vamos aos destaques de cada integrante, começando com o lusitano Zeca Marques. Um abraço aos amigos e ouvintes do Observatório do Esporte. Eu vou falar sobre, mais uma vez, Diego Costa. Quando a gente acha que o esporte caminha numa direção, a gente vê um monte de absurdos. Diego Costa e Vampeta, presidente do Osasco Audax. Bom, agora os destaques de Vinícius Martins. Olá, amigos da mesa. Eu vou falar hoje sobre racismo no futebol russo e no futebol em geral e sobre o Cristiano Ronaldo contra Joseph Blatter. Na alegria do seu time de volta à Série A, Carlo Napolitano traz os seus destaques. Meu destaque é uma vaia para a torcida do Palmeiras, a gente comenta sobre isso, e um aplauso para o basquete de Bauru. E você, Luiz, o que trouxe pra gente? Um aplauso para o Sebastian Vettel, tetracampeão da Fórmula 1, e falar também um pouco do basquete bauruense, mas mais da Liga Sul-Americana que irá acontecer semana que vem. E os seus destaques, Fernando Martins? Bom, vou falar um pouco sobre o Mundial Sub-17 e sobre o que aconteceu com nossos jogadores que jogaram a edição de 2003 da mesma competição. Vamos agora com as cornetadas de Zeca Marques em cima do Diego Costa. As cornetadas merecidas, Zeca. Não, primeiro eu quero que o Carlão disse que mandou uma vaia para a torcida do Palmeiras, para parte da torcida do Palmeiras. É para parte da torcida organizada, Zeca. Ah, certo. E não para todo mundo. Eu, como palmeirense, comemorei o acesso, sim. Mas a vaia é para a torcida que não conseguiu valorizar um acesso antecipado com 6 rodadas de antecipação. E no final do jogo, na semana passada, no sábado, lamentavelmente vaiaram o time do Palmeiras. O jogo foi para ser vaiado, mas o time não precisa ser vaiado. O Palmeiras, eu até coloquei isso na nossa página no Facebook, ele enfrentou 6 vezes esse ano times de primeira divisão e perdeu um jogo só. Não é? E se for comparar elenco por elenco, o Palmeiras não deixa a desejar por muitos times da Série A. Qual foi o jogo que perdeu mesmo? Foi o Atlético. 3-0. Não, brincadeira, é uma provocação barata. Mas esse barata, retrospecto dá a impressão que ele chegou à final da Libertadores, à final da Copa do Brasil. O Palmeiras perdeu mais na Série B já este ano do que a Portuguesa quando foi campeã em 2011, que perdeu apenas 3 jogos. Mas eu queria que você explicasse por que eu sou profeta. Não, porque na semana passada nós gravamos o programa aqui na sexta-feira, às 2 horas da tarde, 2h30 da tarde, e o Felipão convocou o Diego Costa às 5 horas da tarde. Então o Zeca é o nosso profeta aqui antecipando a convocação do Diego Costa e agora desconvocado pelo Felipão. Bom, o que eu quero falar sobre o Diego Costa são 2 aspectos da questão. Primeiro, eu acho que um jogador que já atuou pela seleção brasileira em 2 jogos, e aí não importa se foram amistosos, porque esses amistosos aconteceram em datas FIFA. O Júlio Penariol, nosso amigo aqui do Observatório que não está presente hoje, lembrou-me de uma questão interessante. Esses jogos do Brasil amistosos valeram pontos para o ranking de seleções da FIFA. Então como é que esse jogo não tem importância? Não foi um solteiros e casados no BTC. Não foi um jogo que o Pelé marcou gol lá no time do Exército, quando ele fazia o serviço militar. Então são jogos oficiais, com o patrocinador presente, com convocação oficial. Então, primeira questão, eu acho que jogador que atuou numa seleção, em amistosos em datas FIFA, estaria impedido de atuar por outra seleção.
Esse é o meu ponto de vista. A FIFA não entende assim. Então, se a FIFA não entende assim, passamos para o segundo lado da questão. O jogador tem todo o direito de atuar por onde ele quer. Se, de maneira aproveitadora, oportunista ou não, a Espanha lhe concede cidadania e a Espanha acena ao jogador que ele poderá ser convocado para defender a seleção espanhola, eu acho que ele tem todo o direito de escolher onde ele quer ficar. E acho que o que a CBF e a Comissão Técnica do Brasil quiseram fazer na semana passada é uma armadilha suja. Constranger o jogador, colocar o jogador numa situação extremamente constrangedora, simplesmente para evitar que esse jogador atue pelo adversário, porque a gente sabe que a Espanha é um dos principais adversários do Brasil na Copa. Eu duvido que o Diego Costa viesse a fazer parte do time titular do Brasil. Então o que quiseram fazer é uma espécie de trapaça para impedir que esse jogador figurasse para uma seleção adversária. Ô Zeca, me permita, eu gostei muito de uma colocação do Marcelo Barreto, que é um apresentador do jornal lá, esportivo da Sport TV, o Globo News, não é Globo News, é Sport TV edição da noite, e ele falou que na opinião dele, aí eu concordo, que não é muito justo a pessoa ser naturalizada pelo futebol. E parece que o Diego Costa foi naturalizado tendo em vista o futebol. Então ele foi jogar na Espanha e foi naturalizado por isso, né? O que ele está colocando nessa questão? Se a nacionalidade é antecedente ao jogo de futebol, ou seja, se é um critério de naturalização atribuído pelo país que está atribuindo nacionalidade, não haveria problema algum. Mas ele foi naturalizado só por ser jogador. Vou imaginar que ele tenha lá uma ascendência espanhola e vá buscar lá que o avô dele é espanhol, o pai dele é espanhol, então ele teria nacionalidade. Como você tem, né, Zeca? Você tem dupla nacionalidade. E a tua nacionalidade portuguesa é anterior à tua profissão. Exatamente. Então seria um equívoco naturalizar o jogador só pelo fato dele ser jogador de futebol. Olha a questão como é complicada. E é interessante o Filipão vir com esse discurso. O Filipão treinou Portugal no momento que o Deco foi naturalizado português e o Deco jogou Eurocopa e Mundial sob as ordens do Filipão. Mas ele foi naturalizado pelo futebol também, ou porque tinha parentes portugueses? O Pepe, o Filipão pegou o Pepe ainda, mas o Pepe já foi no mandato final do Filipão. O Deco não, o Deco foi logo que o Filipão chegou. Nenhum deles, o Deco, o Pepe e o Liedson, né, que foi o último que se naturalizou também, nenhum deles tem ascendência portuguesa. Só o Pepe tem uma certa identificação com a cultura portuguesa. O Pepe canta o hino durante a execução dos hinos antes do início da partida. O Deco sequer cantava o hino. O Liedson talvez nem saiba ler a letra do hino, então também não cantava o hino. O Filipão cantava o hino, que era uma forma dele mostrar a identificação com a cultura portuguesa. Mas esses três jogadores, talvez o Pepe seja uma exceção. O Liedson e o Deco, encerrando as suas carreiras, não vão para Portugal, não vão morar em Portugal. Portugal foi um local de passagem, um local de trabalho profissional, e eles não têm nenhum tipo de relação identitária com essa cultura. Mesmo no meu caso, nessa época do Deco, eu fui a Portugal e perguntei para o meu primo: você gostaria que eu atuasse por Portugal se eu fosse mais jovem? A resposta dele foi seca: não nasceste cá. Então vejam como que em Portugal existe um entendimento de que quem não está ali não tem direito de figurar representando aquela seleção. Eu tenho sangue português, de pai, mãe, de avós, tios, nacionalidade, passaporte, voto em Portugal nas eleições e eles ainda assim acham que eu não mereceria disputar uma Copa pela seleção de Portugal. No caso do... Mas eu acho que é pela sua qualidade futebolística, Zé. Porque aí Portugal ia ganhar tudo, não ia ter mais graça, né? E aí eu queria ver se a CBF ia querer me impedir de atuar para Portugal. Com certeza não, né, Zé? Teve uma questão levantada pelo Felipão que ele disse, né, que na naturalização do Pepe e do Deco, ele ligou para o Carlos Alberto Parreira e falou: eu posso usar esses jogadores, vocês vão utilizar. Daí o Parreira falou: não vamos utilizar. Aí o Deco foi para a seleção de Portugal. Mas o Diego Costa já vinha mostrando interesse em participar da seleção da Espanha há um bom tempo e o Felipão não convocava. Mas chegou nesse momento crítico. Eu vi a entrevista do Diego Costa, né, em que foi colocada pela seguinte questão: você está traindo a sua pátria? Ele disse não, que ele tem família no Brasil, que ele pretende vir morar no Brasil assim que encerrar a carreira. Então vejo que, mais uma vez, essa naturalização dele é oportunista em função da Copa. Pelo futebol. Eu sempre vejo a comparação com o caso do Fernando Meligeni, tenista. O Meligeni veio para cá jovem, quis atuar pelo Brasil, renunciou a atuar pela Argentina, ele se sente brasileiro, ele sequer tem sotaque.
A gente não percebe que ele é um nativo de língua espanhola. E ele abraçou a cultura brasileira como se fosse a dele. Não renegando, obviamente, as origens, a sua história, mas acho que esse é um caso legítimo de quem, inclusive, disputou Copa Davis pelo Brasil, que é um torneio de seleções, não um torneio de tenistas individuais. É um torneio de representação coletiva. Zeca, mas ele disputou, Carlão, e acho que nenhum brasileiro ficou ofendido por ter um argentino disputando uma competição oficial de tênis pelo Brasil. Essa questão agora é um ponto interessante porque nunca a imprensa brasileira ou a opinião pública brasileira se incomodou com atletas brasileiros que iam defender outros países. Mesmo Portugal, Deco, Liedson, Pepe e Filipão eram o Brasil em Portugal. Era o sangue, era o gostinho brasileiro na seleção portuguesa. Ainda bem não invocaram com aquele jogador que jogou pelo Japão, né? Como que era o nome dele? Rui... Tinha o Túlio Tanaka, o zagueiro. E o Alex também. Não, e tinha um centroavante também, na década de 90, cabeludo também, típico japonês, né? Mas a questão, Zé, que é o seguinte, a naturalização pelo futebol pode fazer prevalecer o poderio econômico. Mas daí um jogador se despontando aí com 17, 18 anos, um time europeu, alemão, inglês, espanhol, contrata esse jogador e naturaliza. Eu vi essa hipótese, a Copa depois do Brasil, a seguinte será na Rússia, depois no Catar. O Catar todo mundo sabe que vive em função dos petrodólares. Aí aventaram essa possibilidade. O Catar poderia formar uma seleção com 11 jogadores estrangeiros, craques do exterior, que seriam pagos e regiamente pagos para defender essa seleção. Então acho que a FIFA precisa dar conta desse movimento e ao mesmo tempo a gente também não pode ignorar que esse movimento de trânsito de pessoas é um movimento típico do mundo do século XXI, em que a gente tem essa movimentação, esses fluxos migratórios, como poucas vezes teve na história da nossa civilização, né? De tantas trocas de lugares em que as pessoas vão para trabalhar. Zeca, o nosso diretor Fábio Fleury passou uma informação importante agora, né? Que na final do campeonato de futsal que teve agora recentemente, na seleção da Rússia havia 3 brasileiros. E aí é curioso, né? Que pode acontecer um fenômeno similar ao que acontece no futsal, no futebol de areia, com jogadores brasileiros ou de outros países. A pergunta é, qual a identificação e a identidade que esses jogadores têm com a cultura russa? Eles vão permanecer lá quando encerrar as carreiras? A seleção italiana de futsal, se não me engano, também é composta quase por todos os brasileiros também. E nessa questão também por exemplo, existe um jogador do Manchester United que é nascido na Sérvia, no Kosovo, e ele tem a oportunidade de defender a Bélgica, a seleção belga, que está muito bem, só que ele prefere defender o Kosovo ou algum país sérvio porque ele não se identifica com a cultura belga. Tanto é que houve uma polêmica que o pai desse jogador, que me falha o nome agora, brigou com o técnico belga justamente por o jogador não querer competir. O Jano Zagi, é isso, né? Isso mesmo. O jovem promessa do Manchester. Quem estreou no futebol profissional esses dias, até marcando gols, hein? Tem um futuro promissor pela frente. Mas eu acho que a gente tá falando bastante aqui do Diego Costa, tal, dando mais uma questão oportunista da parte dele, mas acho que a gente não pode deixar de criticar também a CBF, o Felipão também. Não, é isso que eu quis falar. Quiseram fazer uma trapaça, um jogo sujo. Sim, né? Muitas vezes um caráter fascista, com esse nacionalismo exacerbado e querendo impedir o jogador de jogar pela Espanha. E também a postura do Felipão na entrevista da última quinta-feira também, falando que a pergunta do repórter sobre o Diego Costa era ridícula, que não tinha nada a ver essa questão com a questão dele ter treinado Portugal ou do Deco ter se naturalizado. O Parreira, numa cerimônia com o presidente da CBF 2 dias antes, foi muito mais elegante e disse que essa questão para a comissão técnica está encerrada. Ele não quer atuar, ele não vai ser mais convocado, até porque ele não atenderia as convocações. E outro, o Brasil não precisa do Diego Costa. Não, a questão é que eu acho isso também. Acho que nem o Brasil nem a Espanha precisam do Diego Costa para ter sucesso nos campos, mas enfim. Bom, outro assunto a gente já comentou aqui, o Osasco, o Grêmio Osasco, uma agremiação da Grande São Paulo, na cidade de Osasco, comprou o Audax, que era o antigo PAEC, o Pão de Açúcar Esporte Clube, né? O PAEC tinha, dentro de campo, conseguido acesso para a primeira divisão do Paulista. E o PAEC, em função das negociações lá dos acionistas do Grupo Pão de Açúcar, a gente sabe que o Abílio Diniz teve problemas e foi até destituído do comando da empresa, o PAEC ia sucumbir, e aí também, numa jogada oportunista, um grupo de empresários que estava por detrás do Osasco comprou o Audax, fizeram uma fusão, encontrem o termo que vocês acharem melhor, e agora o Audax Grêmio Osasco disputa a primeira divisão em 2014.
A Federação Paulista, na última semana, divulgou o regulamento. O regulamento, mais uma vez, está estapafúrdio, né? Porque são 4 grupos. Os times vão jogar com as equipes dos outros grupos, nunca dentro do seu grupo. E as 2 melhores de cada chave avançam para as quartas de final. Num jogo único entre elas. Agora não lembro, cara, não. Se é um jogo É único. um jogo único da chave. Único. O primeiro e o segundo da chave farão um jogo único entre eles para ir para a semifinal. Bom, aí o que acontece é o seguinte, o Vampeta, o velho Vamp, assumiu a presidência dessa nova agremiação, né, o Osasco Audax, e eu acho que o Vampeta já passou da hora de ficar fazendo aquelas provocações chulas e baratas e ridículas, porque mais uma vez ele provoca o São Paulo pela seguinte questão, o Grêmio Audax caiu na chave do Corinthians, então eles não vão se enfrentar, eles vão enfrentar as equipes das outras chaves. E ele lamentava, né? É uma pena que não vamos enfrentá-los, porque obviamente era um ingrediente a mais. Um jogador que se notabilizou pelo Corinthians e enfrentar o Corinthians como técnico, aliás, como presidente, né? Porque ele já foi técnico da outra agremiação. E ele diz o seguinte, mas tudo bem, que venham os Bambis, aludindo ao jogo contra o São Paulo que vai acontecer. Eu acho que isso é algo que não cabe mais, o Vampeta já cansou com essa história, eu acho que não faz mais sentido, porque agora ele é presidente de clube. Quando o São Paulo quiser contratar um jogador da equipe dele, ele vai usar esse discurso? Ou quando ele quiser um jogador que vai ser emprestado, quer dizer, então ele é presidente, então ou ele assume o protocolo do cargo, e mesmo que não fosse, mesmo que ele continuasse com essa pecha de jogador folclórico, eu acho que esse discurso é um discurso homofóbico e cansativo. Acho que não leva a nada e só cria cisânia, só cria ódio entre as torcidas. Bom, você, Carlos Napolitano. Eu já dei a vaia para parte da torcida do Palmeiras, né? Então vou para o segundo assunto, que é um aplauso. É um aplauso para o basquete de Bauru. O Luiz vai falar um pouco mais sobre o Bauru Basquete, né? Sobre a trajetória no Campeonato Paulista, Sul-Americana e na NBB. Mas de fato eu queria dar um abraço para times de categoria sub-12 aqui da nossa cidade. Em especial para o time da Criarte Suzete Basquete e para o time da Luso, que se classificaram para as semifinais da Liga de Basquete do Centro-Oeste Paulista. Eram vários times, 12 times aqui da região e 4 foram para as semifinais. A semifinal será realizada na semana que vem, o jogo da Suzete Criarte Basquete será na panela de pressão contra o time de Lençóis Paulista e o time da Luso jogará com o time de Barra Bonita. Aí eu não tenho a informação em que data será o jogo. Mas o que me chama a atenção nessa história são esses movimentos de escolinhas de basquetebol aqui em Bauru, né? Em especial da Suzete. Né? Ela tem esse projeto lá na Criarte desde 98, né? E ela tem lá uma quantidade enorme de crianças jogando basquete. Então a atividade dela é de 5 até 12 anos nessa categoria, depois tem uma galera um pouco mais velha que joga, e ela tem em média por ano 100 alunos, né? Então ela inicia jogadores de basquete de uma forma que eu não conheço assim no interior se outra cidade faz isso, né? E transforma esses jogadores, esses pequenos atletas, em fanáticos pelo basquete, né? Você vai assistir um jogo do Bauru Basquete lá na panela de pressão, você vê todos os alunos dela praticamente ali assistindo. E isso é legal, quer dizer, a gente deixa essa mesmice do futebol, de ter um único esporte, de torcer para um único time, e passa a ter a formação não só de atletas mirins, mas também de torcedores de uma outra modalidade. Então o Bauru está se tornando aí numa referência no basquete, tanto profissional quanto amador, infantil, juvenil, júnior. E você vê que a cada jogo do Bauru Basquete, após o jogo, sempre invade a quadra, aquele monte de criançada que quer brincar, quer tentar um arremesso ali na cesta longe, ali, que não alcança nem metade ali, mas aquela criança de 4, 5 anos que está tentando fazer isso, e cada vez um número mais crescente de crianças que estão se divertindo mesmo com basquete. Então isso é bacana mesmo. E esse campeonato é legal, quer dizer, na semana passada, eu gostaria de falar também sobre isso, no sábado teve um jogo, que foi o último jogo da temporada regular, que foi um jogo entre Criarte e Barra Bonita. Criarte acabou ficando em primeiro, na classificação geral, e Barra Bonita ficou em terceiro. O jogo foi um jogo extremamente emocionante, né? No primeiro quarto do jogo, o time de Barra Bonita fez 9-2. Depois o time da Criarte conseguiu reverter o resultado, foi lá para 17-15 mais ou menos, e ficou numa diferença dessa até o último minuto. No último minuto do quarto,
Teve uma bola rebatida pro time de Barra Bonita e o menino lá fez uma cesta de 3 empatando o jogo. Né? O jogo foi para prorrogação, né? Na prorrogação o time de Bauru ficou 6 pontos atrás do time de Barra Bonita, daí teve uma falta técnica de um jogador da Barra, o jogador de Bauru converteu os 2 lances livres, ficou com a bola, acabou empatando o jogo e depois virou. O resultado foi 47-44 para o time de Bauru da Criarte. E foi assim, foi emocionante, a molecada vibrou, gostou. Eu acho que naquele jogo ali, 24 jogadores de basquete se transformaram em fãs do jogo, né? Eu sempre achei, na verdade, o basquete um pouco chato, né? Você fica esperando lá 4 tempos até chegar no último minuto para ver o resultado da partida, e ali, a partir daquele momento, eu também passei a gostar do jogo, quer dizer, eu acho que eu entendi mais o jogo, né? E também por um fato pessoal, né? E familiar. Meu menino, o Pedro, estava jogando e foi uma felicidade grande, a molecada chorou, as mães choraram, só o pai que não chorou porque segurou forte ali. Outro pai, né? Outro pai, segurou forte ali a emoção. Entregou, né? Mas foi legal, assim, acho que transformou aquela molecada, houve invasão de quadra, foi uma coisa muito interessante. Transformou aquela molecada em apaixonados pelo basquete. Tanto é que o Pedro, chegando em casa, falou: pai, quando vai ter jogo do Bauru Basquete que eu quero ir ver? Quer dizer, ele tá fazendo parte agora de um esporte que ele aprendeu numa escolinha de basquete aqui de Bauru. Legal que muitas vezes a gente fica... a gente se barra no pensamento, brasileiro só quer saber de futebol, né? Mas aí quando a gente tem a oportunidade de ver outro esporte de perto, você vê a transformação e influência que esse esporte traz, como aqui em Bauru, a cidade é apaixonada pelo basquete, e esses projetos também proporcionam esse tipo de sensação, é muito legal mesmo. Bauru é pelo menos hoje a capital regional do basquete, né? Vamos agora com os comentários de Vinícius Martins. Então, eu vou falar hoje sobre o caso de racismo da semana passada na Rússia, no jogo entre CSKA Moscou e Manchester City pela Liga dos Campeões, em que o capitão do City, na ocasião, o Yaya Touré, grande meia do futebol europeu hoje, ele foi chamado de macaco pelos torcedores do CSKA e trazer as questões relacionadas a isso, né? Durante o jogo, o árbitro ele não parou a partida, que a nova recomendação da UEFA é que em casos de racismo desse tipo, o jogo seja parado e o árbitro ele fale num alto-falante do estádio para que as manifestações racistas parem. Isso não aconteceu e é interessante a reação do CSKA e da diretoria depois disso. Os dirigentes do clube, eles se manifestaram de uma forma ignorando completamente o problema. Eles não falaram nada sobre o episódio de racismo, negaram a existência desse episódio durante o jogo. E aí você se pergunta, né, cadê a UEFA, cadê a FIFA, as entidades responsáveis por acabar com o racismo dentro do esporte, né? O Yaya Touré deu uma declaração cobrando essas 2 entidades, dizendo que caso o problema não seja resolvido até 2018, pode haver um boicote de jogadores negros na competição. A FIFA e a UEFA tem que se posicionar de alguma forma. Não basta só criar campanhas anti-racismo, fazer os jogadores entrarem no estádio com a faixa Say No to Racism, porque isso não muda, é publicidade, não tem ação efetiva. Você não vê, por exemplo, a UEFA se juntando aos países para uma resolução estrutural do problema. O racismo não é um problema do futebol, é um problema social. E não há um posicionamento quanto a isso, né? O time do CSKA não é o time do Wagner Love? O Wagner Love saiu, né? Foi pra Saiu, China. mas é interessante que o mesmo CSKA tem um jogador que joga na Costa do Marfim, que é o atacante Seydou Doumbia, e os próprios dirigentes do CSKA usaram uma declaração do Seydou Doumbia dizendo que o Yaya estava exagerando, mas não é um exagero. A Rússia já tem um histórico enorme de racismo dentro do futebol, não só a Rússia, né? Você tem o Roberto Carlos, o ano passado, se eu não me engano, recebeu uma banana dos jogadores do Anzi. Você tem a questão dos torcedores do Anzi. Essa semana mesmo, durante o jogo do Spartak Moscou, houve uma manifestação neonazista, levantaram uma bandeira nazista durante o jogo. Como resolver esse problema? Fica aqui uma crítica às entidades, né, que não se posicionam de forma severa, não há punição aos clubes com perda de mandos, exclusão das competições e dos estádios. Tem também o Zenit, né, que até pouco tempo atrás não aceitava jogadores negros no time, né, que é uma coisa impensável. Né, o Hulk tem muita dificuldade até hoje, mesmo marcando gol, sendo um dos principais jogadores do time, se não o principal, sofre ainda muito com isso. Sim. E o CSKA é o time do Vitinho também, que acabou de ir pra lá, destaque do Botafogo nesse campeonato brasileiro. Mais um jogador negro lá e os casos continuam
E uma curiosidade que reforça essa questão é que essas manifestações aconteceram no que seria a 10ª semana contra o racismo dentro do futebol europeu, que foi uma iniciativa tomada pela UEFA. Reforça o quanto essas iniciativas midiáticas não têm efeito nenhum sem uma postura que vá de encontro a mudanças estruturais no futebol e nas sociedades em que eles estão inseridos, né? Um outro comentário é um aplauso, meio contido, na verdade, mas ainda assim um aplauso para o Cristiano Ronaldo, que na posição que está, como um dos melhores jogadores do mundo, teve coragem de enfrentar o presidente da FIFA, né, que fez uma piada a respeito dele e numa comparação contra o Messi durante uma palestra em Oxford, né? Foi perguntado para ele quem ele prefere, Cristiano Ronaldo ou Messi. E aí ele usou a oportunidade para desmerecer o jogador português e exaltar o Messi, vamos dizer assim. E aí o Cristiano Ronaldo, um jogador polêmico, ele não aguentou calado, na página dele ele rebateu o Blatter, ele disse: esse vídeo mostra claramente o respeito e consideração que a FIFA tem por mim, meu clube e meu país, ou seja, e postou o vídeo embaixo com as declarações do Blatter, comparando ele e o Messi, né? E aí depois, ainda assim, ele reforçou as críticas ao Blatter, comemorando no jogo contra o Sevilha, batendo continência, né, em referência ao autoritarismo do Blatter na federação. Considero isso um aplauso, digno de aplauso, porque poucos jogadores na posição do Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, Ibrahimovic têm declarações que vão de encontro à crítica aos dirigentes, às entidades, e eu cobro muito esses jogadores de ter um posicionamento. Você vê o Neymar, mas o que o Neymar disse a respeito do movimento Bom Senso Futebol Clube? O que grandes jogadores têm a dizer sobre os problemas na Europa? O que o Cristiano Ronaldo, o Messi, tem a dizer sobre o racismo europeu? Ainda assim, mesmo que sendo algo tímido, eu considero que o Cristiano Ronaldo foi muito bem em rebater o Blatter e bater de frente. Vinícius, na imprensa portuguesa, a especulação é que essa postura do Blatter... Bom, primeiro que o Blatter, quando é perguntado sobre um atleta, não tem que responder nada. Ele tem que dizer que respeita os dois, admira os dois. São os dois principais jogadores do futebol mundial nos dias de hoje. Aliás, já há pelo menos 4, 5 anos. Segundo, a imprensa portuguesa especula que isso explica o porquê que o Ronaldo não é eleito o melhor da FIFA e o Messi foi eleito 4 vezes seguidas. Não vou colocar em questão a qualidade de um e de outro, mas eu acho que em pelo menos um ano desses 4 em que o Messi foi eleito, o Cristiano Ronaldo fez uma temporada muito melhor, né? E é só a gente lembrar que em 2002 a FIFA estabelece uma eleição via internet para se escolher o melhor jogador da história, o Maradona ganhou e o Pelé ficou em segundo, né? E aí a FIFA acabou fazendo ali um grande jogo para premiar os dois. E a imagem, o nosso ouvinte pode procurar no YouTube essa cerimônia, a imagem do rosto do Maradona quando recebe um prêmio, que seria uma espécie de prêmio de consolação, ao lado do Pelé, numa cerimônia oficial da FIFA, é emblemática, né? A FIFA, ela, na verdade, tem algumas atitudes que são deploráveis. Essa declaração do Blatter é mais uma. Você falou até do ano em que o Cristiano Ronaldo foi melhor que o Messi. Eu digo mais, 2010 o Sneijder foi o melhor do mundo, foi finalista, né, com a Holanda na Copa do Mundo, ganhou a Champions League com a Inter de Milão, jogando muito, e só não foi o melhor do mundo porque... 2010, eu acho que... até o próprio Forlan muito bem. O próprio Forlan. Estou falando de jogador bom, né? Forlan, o Forlan foi bem na reserva no Inter foi hoje. Bem no Uruguai. Em 2010, o esporte americano, quando premia os VPs, né, os melhores jogadores, quase sempre é o melhor do campeonato ou o melhor da final. Em 2010, o Iniesta merecia o prêmio. Sim, foi campeão. Quer dizer, como é que a FIFA vai premiar um cara que foi vice-campeão do Mundial? Então o Iniesta merecia o prêmio. O que o Messi fez em 2010, meus amigos, para ser melhor do mundo em 2010? E ainda estava sob críticas na Copa de 2010. Né? Mas para um presidente de uma federação internacional de um esporte, o Messi é o melhor dos mundos, né? Ele joga um bolão e é mudo. Né? Então ele não fala nada, nunca dá entrevista, não se envolve em polêmica, então lógico que o camarada tem que elogiar e preferir esse jogador e se relacionar ao outro, que é o Cristiano Ronaldo, que é polêmico, que tem uma certa aversão por algumas pessoas, pelo jeito dele no campo, porque se vê no telão, coisa parecida. Mas é um jogador ideal, é o Messi pro Blatter. E agora você, Fernando Martins, com seus comentários. Bom, venho aqui trazer a questão do Mundial Sub-17 que está sendo disputado. Aliás, no exato momento que a gente grava o programa, o Brasil duela contra o México pelas quartas de final da competição. E eu gostaria de trazer um questionamento sobre os jogadores que são convocados para essas seleções, lembrando da convocação de 2003 para a realização do mesmo torneio.
Bom, aqui eu dou a escalação dos 11 titulares que venceram o Mundial Sub-17 em 2003. Foram Bruno, Léo Matos, João, Leonardo, Sandro, Júnior, Arouca, Jonathan, Evandro, Ederson e Abuda. Bom, são 11 jogadores que o maior destaque deles é o Arouca, hoje no Santos, né? E a gente ficaria esperando, né? Esses jogadores que hoje teriam cerca de 27, 28, 29 anos, eles deveriam, pelo menos alguns deles, estar na seleção, a gente presume, né? Mas não, nenhum deles hoje está na seleção principal, nenhum deles foi aproveitado. Aliás, nenhum deles tem grande destaque, o maior destaque deles sendo o Arouca, que foi convocado há alguns anos, aí, acho que 2 anos atrás ou 1 ano atrás, o Arouca foi convocado, mas é o único jogador que conseguiu ter um relativo destaque entre esses. O outro jogador conhecido é o Abuda, do Corinthians, que teve uma passagem, até podemos dizer, como eu posso classificar a passagem de Abuda pelo Corinthians? Curiosa, né? Ele jogou bem e tal, passou pelo futebol francês também, foi um dos poucos também que conseguiram alguma coisa, mas é quase nada. Tem o Ederson também, que hoje está na Lazio, que foi um destaque no Lyon. O Jonathan, que é lateral direito do Inter de Milão, mas também foi reserva durante muito tempo, quase não joga na Inter de Milão. E a gente se pergunta, né, qual que é o critério para essas convocações? O que esses jogadores são realmente os melhores em campo? Tem influência de empresários? Será? São más escolhas? Ou então esses atletas são realmente promessas, mas quando eles recebem uma oportunidade de disputar um campeonato tão importante, e no caso de 2003, quando são campeões, será que o emocional atrapalha? Será que sobe a cabeça esse sucesso? Por que esses jogadores não deram certo? Por que hoje eles não estão na seleção principal? Esse é o questionamento que eu trago, né? A minha curiosidade vai ser daqui 3, 4, 5, 10 anos também, se esses jogadores como o Bochila, o Mosquito, que estão tendo destaque hoje no Mundial Sub-17, se eles vão estar presentes nas convocações do futebol da seleção brasileira principal, se eles vão ser destaques brasileiros. E é essa a minha questão, eu trago para vocês aí discutirem. Teve outras convocações, outras seleções de base que vários outros jogadores despontaram também e prometeram e depois não cumpriram a sua promessa. Fernando, você pode concorrer com o Milton Neves, né? Onde anda o jogador de 2013? Daí você vai fazendo um blog sobre isso. Que fim levou, né? Que fim levou. Curioso que o Brasil ganhou da Espanha na final, e a Espanha contava com o seu elenco sub-17 na época, o Cesc Fábregas e o Davi Silva, que hoje despontaram, são titulares no Manchester City, no Barcelona. Grandes destaques também na seleção da Espanha. A média, Fernando, é de 1 a 2 jogadores que vingam, que tem sucesso nas categorias de base e que vingam depois no time profissional. E olha lá, né? A gente pode considerar sucesso, o Arouca e o Jonathan. O Ederson, ele jogou bem, se não me engano, em 2007, 2008 ali pelo Lyon. Chegou a ser convocado pelo Mano Menezes, mas ele machucou e nunca mais chegou a ser lembrado pela seleção brasileira. Que era aí o melhorzinho, digamos assim, desse time aí depois de alguns anos. Um blog do Lance Ativo, do blog do Garoni, que ele escreve sobre esses 23 convocados daquela competição em 2003, ele escreve o destino de todos eles aqui, a maioria ou parou de jogar, ou tá perdido na Áustria, por exemplo, ou então jogando no campeonato mato-grossense. O jogador que fez o gol do título, na Leonardo, China. Ele foi um jogo, foi 1-0 a final nesse Mundial Sub-17. O jogador que fez o gol do título, Leonardo, hoje tá no Criciúma. Nem é titular absoluto do time catarinense. Jogou até na época do Grêmio Prudente, quando tava na primeira divisão e caiu pra segunda. E tem também o goleiro Bruno, que era do São Paulo, na época acabou sofrendo um acidente de carro na Regis Bittencourt, acabou virando, acho que é paraplégico. Ele se tornou velejador, disputou até as Paralimpíadas de 2012. E eu também faço um destaque aqui, porque quando eu pensei nesse assunto, o Luiz veio me falar aqui por rede social que ele já tinha feito um texto com uma ideia parecida e tinha escrito um pouco sobre os 11 jogadores daquela seleção. O texto foi escrito em 2010, né, Luiz? E você contou um pouco profeta também dessa história. É o Luiz, não sou eu, Carlos Napolitano. É que em 2010 eu estava assistindo o bate-bola da ESPN e o PVC comentou justamente dessa geração sub-17 de 2003. Nesse dia eu fiz uma pesquisa, fiz um levantamento onde estavam esses jogadores. Eu não achei sobre o volante júnior, mas daí no blog do Garoni ele achou sobre todos os jogadores, inclusive os reservas. No dia eu só fiz os titulares, daí por isso também que eu sei a história aí desse Mundial, até da final, tá? Porque eu pesquisei bastante aí sobre
tá o campeonato. O Júnior, por sinal, defende o Madureira hoje. Já que você não tinha encontrado agora a informação exata, defende o Madureira no Campeonato Carioca. Bom, vamos aos destaques agora mais completos de Luiz Moraes. Bom, eu vou dar uma vaia para o calendário que o Bauru Basquete e o São José irão ter nessas próximas semanas. Nesse mês de novembro, exatamente. Porque os dois clubes irão disputar 3 competições simultaneamente. Eles vão disputar agora os playoffs do Campeonato Paulista, a Liga Sul-Americana, que vai ter a segunda fase nessa próxima semana em Bauru, na terça, na quarta e na quinta-feira, com o São José, inclusive, no grupo, e também o NBB, que estreia agora em novembro. Então, esses times vão sair muito prejudicados caso eles acabem ficando muito cansados numa competição e não consigam ir bem em outra. Ao contrário, por exemplo, de um Flamengo, que tem um campeonato carioca esvaziado, já ganhou, disputou um jogo contra o Macaé, ganhou, já é campeão carioca, vai entrar no NBB bem melhor fisicamente, enquanto esses dois clubes, que poderiam até disputar, se não um título do NBB, mas, vamos lá, uma final, uma semifinal, vão sair prejudicados, vão sair lá atrás, vão pegar um chaveamento mais difícil quando forem para os playoffs. E aí a culpa é de quem, né? Como já diria Marcelo D2. Porque esses dois clubes podem não levar nenhuma das 3 competições e saírem prejudicados. Assim como também pode, sei lá, focar no Campeonato Paulista, mas que tem um Pinheiros fortalecido ali depois de ter perdido o Mundial, mas que aprendeu a jogar de maneira diferente. Então fica complicado. Só para falar dos jogos de Bauru, vai ter jogo neste sábado no Ginásio Palestra Itália contra o Palmeiras, no jogo 3 das quartas de final do Campeonato Paulista. Se o Bauru vencer, ele já elimina o Palmeiras e passa para a semifinal, o que vai ser muito melhor para a equipe do técnico Guerrinha, porque se perder vai ter um jogo domingo, e se perder esse jogo domingo vai ter um jogo no próximo domingo. E nisso, no meio da semana, vai ter a Liga Sul-Americana, com viagens para São Paulo e afim, vai cansar muito o time. Você já está arranjando desculpas para um tropeço, seja do basquete, do Bauru Basquete ou do São José? Não, porque assim, na Liga Sul-Americana, um time venezuelano, Caquetíos Falcão, desistiu da competição. Então, dos 4 clubes ficaram 3 e vão classificar 2. Então, ou Bauru ou São José se classificam. O outro clube é o Boca Juniors, da Argentina mesmo. E então, desses 3, 2 vão se classificar. Então, pelo menos um brasileiro vai pro Final Four da Liga Sul-Americana na última semana de novembro. Essa desistência, então, do time aí foi benéfica pro Bauru. Foi benéfica também que vai ter um jogo a menos, né? Porque teriam 3 jogos na terça, quarta e quinta. Agora o Bauru vai jogar na terça contra o Boca Juniors e na quinta-feira contra o São José. Na quarta-feira vai folgar, que vai ter o jogo entre Boca Juniors e São José. E aí vai ser um pouquinho melhor digamos assim, esse calendário vai ter menos desgaste. Mas mesmo assim vai acabar acontecendo um problema físico para esses dois times principalmente, e para o Brasília, que também está na competição na Liga Sul-Americana, aí no começo do NBB. E vou dar meu aplauso agora, voltando ao automobilismo, para o Sebastian Vettel, que foi tetracampeão de Fórmula 1 no último domingo, no Grande Prêmio da Índia. E é o tetracampeão. Oi? Que novidade. Novidade, né? Tetracampeão mais jovem disparado da categoria, com 26 anos, 3 meses e 24 dias. O Schumacher já tinha mais de 30 anos, o Fangio já tinha mais de 40 anos quando alcançou os tetracampeonatos, o Prost também mais de 30 anos. Então é curioso como o Vettel está realmente muito à frente e muito jovem. Não é porque ele simplesmente tem o melhor carro, como muitos dizem. Porque se a questão é o carro, é só olhar o Mark Webber. O Mark Webber é bom piloto, nunca foi... Não é espetacular, mas sempre foi muito bem na Fórmula 1, desde os tempos de Jaguar, do Williams. E o Marco Webber está em quarto na classificação, sofrendo com o carro, mal anda entre os primeiros, talvez só mais nessa corrida que estava andando entre os primeiros, mas teve problema. Então é curioso como só dizem, o Vettel é campeão por causa do carro do Adrian Newey, que já projetou diversos carros campeões. Não, o Vettel é campeão porque ele tem um melhor carro, sim, mas ele é o melhor piloto hoje, talvez até superando um pouco o que eu achava que o Alonso, o melhor piloto no começo desse ano, eu já começo a achar que o Vettel realmente merece essa alcunha. E só pra falar também de uma frase do Daniel Ricciardo, que é o novo companheiro de equipe de Red Bull do Sebastian Vettel no ano que vem. O Vettel recebeu o jornal dele com um bilhete do Ricciardo, assim, aproveita que esse é o seu último ano. Eu estou chegando, né, para a Red Bull. Foi legal um recado aí do Ricciardo, australiano, assim como Mark Webber, mais jovem que Sebastian Vettel e que pode dar trabalho aí para o alemão na próxima temporada da Fórmula 1. Observatório do Esporte,
Confira a reportagem da semana, um tema em debate. Agora o Observatório do Esporte vai voltar ao tema da semana passada com a segunda parte da reportagem sobre futebol feminino. No programa anterior, contamos a história e o processo de popularização da modalidade entre as mulheres no Brasil. Também apresentamos alguns dos problemas estruturais e de organização que envolvem a categoria, como a falta de um calendário fechado para o ano todo e o descaso das entidades esportivas. Com isso, as dificuldades ainda são imensas e seus adeptos sofrem para encontrarem seus ídolos, seus clubes para torcer e até mesmo um meio de obter notícias sobre a modalidade. Mesmo assim, algumas cidades do estado de São Paulo ainda conseguem, na medida do possível, carregarem uma certa tradição com a bola jogada pelas mulheres. São os casos de Botucatu e Araraquara. Mas e em Bauru, como anda a modalidade? Aqui o futebol feminino caminha em passos curtos e não possui uma história no esporte e nem mesmo uma equipe que dispute o campeonato estadual. O treinador de futebol feminino, Birit Birissá, trabalha com o esporte há cerca de 20 anos na cidade. A maior parte deles nos gramados, mas atualmente treina uma equipe de futsal de mulheres. Para Billy, a falta de apoio ainda é uma das maiores dificuldades, mas entende que outras modalidades e o crescimento da cidade dificultam o desenvolvimento do esporte. Dificuldade de apoio da cidade abraçar, entendeu? Mas não é normal isso, cara. Porque já é uma cidade grande. Se fosse uma cidade pequena, a gente ficaria restrito em algumas modalidades. Talvez essas modalidades estariam melhores porque teriam pouca concorrência. Hoje em dia, 30, 40 modalidades é complicado. Está todo mundo correndo atrás do mesmo patrocinador, né? Então é lógico que as modalidades que já têm alguns anos de experiência, ou já tem uma abrangência melhor com a população, com o público, tipo o basquete, o vôlei, entendeu? A natação que já tem um baita de um projeto. Então já tem uma facilidade melhor, né? Então as modalidades um pouco mais carentes, na qual eu faço parte, né? É complicado. Você chega lá, pede um patrocínio. Lógico, um amigo, outra pessoa vão te ajudar, mas é difícil, né? A exemplo de Bauru, o futebol feminino ainda é pouco difundido em nosso país, que por sinal é tido por muitos como o país do futebol. Como é possível no chamado país do futebol, nossas mulheres praticamente não atuarem de maneira profissional? Por que todas essas dificuldades ainda são um problema para esse esporte, quando praticados pelas mulheres? Ao contrário do que acontece com os homens, por aqui a mulher é mal vista quando se diz jogadora de futebol. Qual a relação da modalidade com a nossa sociedade e o machismo? Por que essa diferença tão grande de gêneros dentro dos gramados? Para começar a falar de machismo no meio futebolístico, começamos pelo termo utilizado para classificar a modalidade. Atualmente há pesquisadores que defendem a não inclusão do adjetivo feminino para o esporte, quando este é praticado pelas mulheres. Eles argumentam que o futebol praticado pelas mulheres não é diferente do praticado pelos homens, e por isso não é necessário o emprego da palavra feminino ao tratar do tema. A doutoranda em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Cláudia Kessler, é uma dessas pessoas. Para ela, o intuito dessa mudança é trazer à tona reflexão sobre a feminilidade que se deseja que as mulheres apresentem dentro do campo esportivo. A pesquisadora afirma que a utilização da expressão feminino carrega referências ligadas à sexualidade e à feminilidade normativamente impostas. Para ela e outros estudiosos do tema, o melhor termo para se referir ao esporte seria futebol de mulheres, como também explica o doutor em Educação Física da Universidade Federal de São Carlos, Osmar Moreira. Quando eu falo de futebol feminino, eu já estou criando uma expectativa de que seja um feminino socialmente construído, né? E quando eu busco me distanciar um pouco dessa estética, eu falo que eu estou tratando do mesmo futebol. Então, o meu objeto de estudo é o futebol. O diferencial é que eu quero olhar para o futebol quando ele é praticado pelas mulheres. Mas é o mesmo futebol que é praticado pelos homens, é o mesmo futebol que eu posso falar que é praticado por deficientes, por idosos, por crianças. Tá? O que está diferenciando aí é o público, né? Eu poderia até falar, mas o jogo jogado pelas mulheres, ele tem algumas características diferentes do jogo jogado pelos homens, ou pelas crianças, ou pelos velhos, como eu disse, assim por diante, né? Mas o futebol, meu objeto de estudo, continua sendo o mesmo. Ele não passa a ser feminino, porque eu estou estudando a mulher jogando futebol. Se o futebol possui essa dificuldade de nomenclatura, por que o vôlei e o basquete conseguem utilizar melhor essa adjetivação de gêneros em sua linguagem?
Para o professor Osmar, isso é uma questão específica de cada país, dependendo do esporte principal do local em questão, e cita o exemplo norte-americano como referência. Aí a gente tem um marcador cultural, né? Porque o futebol ele faz parte da identidade nacional, né? Do mesmo modo que nos Estados Unidos o futebol deles, que né, o nosso eles chamam de soccer, né? Mas o que a gente chama de futebol americano faz parte da identidade nacional deles, assim como o beisebol. Então lá esses territórios são masculinos, né? Então, aqui ele faz parte da identidade nacional e ele constrói uma identidade masculina no Brasil. Então, quando a gente pensa em futebol, né, a gente pensa em algo de macho. Eu quero que meu filho jogue futebol, porque para ele se formar como homem. Se ele não gosta de futebol, ele vai ter a sua masculinidade colocada em suspeição. A partir do momento que a mulher começa a invadir esse território, tem todo um circuito de ações, de barreiras que são criadas para que ela não se aproprie desse espaço. Tá? Que é a ideia de que ela invadindo esse espaço, ela está deixando esse espaço menos masculino. Então eu digo que é uma barreira cultural, porque a gente olha e fala com alguém que mora nos Estados Unidos, eles vão falar para mim que futebol é um esporte de mulher, é um esporte de meninas, tá? Não é à toa que a gente tem os resultados expressivos que eles têm da seleção de futebol de mulheres deles, né? Na cultura do estadunidense, o nosso futebol, ele é muito praticado pela infância e depois na juventude e na fase adulta, as mulheres continuam jogando. Mas os meninos, eles já fazem a transição para o beisebol, para o basquete, para o futebol americano, para o hóquei, que são símbolos da masculinidade naquele país. A ex-jogadora Aline Pellegrino, que pendurou as chuteiras recentemente para trabalhar no ramo imobiliário, também vê o machismo como o principal fator dessa situação do futebol feminino. Eu acho que tudo isso que acontece é uma raiz cultural de um país machista, de um país que tem as suas dificuldades em paradigma, em quebrar. Então eu acho hoje mais fácil eu me dedicar a tentar pensar nisso, na raiz, do que você tentar mudar a coisa de cima para baixo, entendeu? Porque realmente, se a gente parar para pensar, tudo acaba voltando nessa questão. E aí não é só futebol, né? Aí a gente vai olhar para todas as áreas aí, apesar de hoje termos uma presidenta, né? Mas eu acredito que, infelizmente, no Brasil, tudo acaba voltando para uma questão cultural, né, a mulher só pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que ser assim, tem que ser assado, esses paradigmas aí. Ela conta que o preconceito começa em casa e vai até os dirigentes envolvidos com a modalidade. Começou em casa, que meu pai não me deixava jogar e causava, então assim, não tem como, isso vai melhorando, melhorou muito, sem dúvida nenhuma. Não acabou e está longe de acabar. Esse olhar, aquele comentário, infelizmente isso está também naqueles que estão trabalhando com o futebol feminino. Então, se até quem trabalha, quem está à frente tem isso, aí é onde você olha assim e fala, caramba, o buraco é bem mais embaixo do que eu pensava. O professor Osmar Moreira reforça o machismo presente na modalidade, mas insiste na melhoria estrutural do esporte a fim de qualificar o futebol apresentado. Eu acho que a gente não tem o hábito de ver mulheres jogando futebol. Então tem uma cultura machista assim, instituída, né, das pessoas não assistirem, tem um preconceito, fala assim, nem vou perder meu tempo vendo um jogo desses, né? Eu até acredito que a qualidade do jogo, técnico-tática, ou tático-técnica, aí não dá para você equiparar dos homens, né? Mas isso é muito fácil de explicar, né? A estrutura que os clubes destinam ao futebol de mulheres, né, é uma estrutura bastante precária, né? E aí você vai pegar, então, rotinas de treinamento, então, quanto tempo que elas treinam para se dedicar, que treinamento que é esse, qual que é o regime de trabalho dessas jogadoras. Essas jogadoras, elas vivem do futebol, elas têm que compartilhar o futebol com outra atuação para se sustentar. Quando você coloca tudo isso na balança, né, você começa a perceber que, de fato, né, elas têm muitas características que afastam elas do regime profissional. Para ele, um fator leva ao outro. Sem estrutura, não se cria uma cultura das mulheres em campo, e sem essas mulheres em campo, não se põe fim ao machismo.
Agradecemos aos nossos entrevistados Billy Tibiriçá, Osmar Moreira e Aline Pellegrino. E agora jogamos a bola para os nossos comentaristas. E aí, amigos, após esses pontos levantados pelos nossos entrevistados, qual a relação vocês fazem entre nossa sociedade, o machismo e o futebol praticado pelas mulheres? Concordam com os entrevistados? O que pensam? Bom, eu acho que uma das entrevistadas disse que há machismo no Brasil. Isso está fora de contestação e fora de discussão. Agora, a solução que eles apresentam de usar a terminologia futebol de mulheres, para mim, só complica ainda mais a questão. Porque a gente vai criar no futebol uma situação inédita e única que não se repetirá em outras modalidades, como vocês já citaram. Quer dizer, a gente não fala de um vôlei de mulheres, de um basquete de mulheres. E essa designação, essa locução adjetivada, para mim, piora ainda mais a situação. O problema do futebol feminino no Brasil tem outras raízes que eles não abordaram. Primeiro, não há competitividade. O Campeonato Brasileiro, o Campeonato Paulista de Futebol de Mulheres ou Feminino, tem placares que são 8-0, 10-1, 7-2. Ou seja, não existe equilíbrio, não existe tensão de disputa, porque a formação dos clubes é muito desigual. Então o Santos, quando tem um patrocinador, tem dinheiro em caixa, está a fim de montar uma equipe, vai contratar as maiores jogadoras do planeta, vem a Marta, quer dizer, vem as principais jogadoras da modalidade no mundo, monta-se um time que é imbatível. É um time dos sonhos que não vai ter adversário. Quando o dinheiro seca, o time é desfeito e essas jogadoras voltam para o exterior para jogar por suas equipes. Então não há disputa, não há tensão na competição. E a outra questão, o futebol de mulheres ou feminino não consegue cativar anunciantes, não consegue cativar patrocinadores porque não tem continuidade. Vejam que o campeonato que está acontecendo tem um financiamento de um órgão estatal, que é a Caixa Econômica Federal. Será que isso é uma solução? Porque a Caixa vai financiar. Isso vai fazer com que outros anunciantes tenham interesse? Não sei. Ô Zeca, mas você que é a nossa enciclopédia do esporte, no início da profissionalização do futebol masculino também não havia essa discrepância, ou seja, alguns times com maior potencial do que outros e com goleadas, como você acabou de falar? Não, havia goleadas, mas elas na verdade eram circunstanciais. Então, obviamente, a gente vai pegar a década de 20, década de 30, a estreia do Corinthians, perdeu por 10-0 para o Paulistano. Mas isso logo se resolveu. Esse problema do futebol brasileiro ele é congênito desde os anos 90, quando o futebol feminino voltou a ser praticado e voltou a ter competições. E não tem se resolvido, porque as equipes são muito desiguais. Então, qual que é o interesse de um torcedor ir para um jogo ou ver uma partida na televisão, quando percebe que uma equipe é infinitamente superior à outra e vai vencer por 10-1, 9-0, 8-2? Vai haver competição, né? Mas, Eco, você não acha que se uma maior aceitação da mulher dentro do futebol feminino não estimularia justamente essa competitividade? Mas porque olha, o que se vê é que muitos clubes talvez tenham uma resistência em, por exemplo, fomentar o futebol feminino nas categorias de base, nos times profissionais. Isso é algo que precisa ser visto a partir de um olhar um pouco mais dialético, porque a história não é exatamente só isso. Eu, quando fui árbitro, atuei em 4 jogos de futebol feminino. O jogo que eu apitei na minha carreira inteira, que mais me deu prazer, foi justamente um jogo de futebol feminino, que aconteceu no Conjunto Desportivo de Ibirapuera, no estádio Ícaro de Castro Melo, e foi um jogo entre Corinthians e São Paulo, Campeonato Paulista, que os dois clubes reuniam na época a base da seleção brasileira que havia disputado a Olimpíada de Atlanta em 96. Era um jogo que tinha estádio cheio, as duas torcidas, um jogo que foi transmitido ao vivo em TV aberta, em cadeia nacional pela TV Bandeirantes, com narração do Luciano do Vale e comentários do Mauro Betti. Eu tive o prazer de participar de um jogo que foi exibido em rede nacional. O futebol feminino, quando vai para a Olimpíada com chance de medalha, quando participa de um Mundial com chance de medalha, atrai público e audiência. E todo mundo torce para o futebol feminino brasileiro. Então essa visão de que o futebol feminino não é aceito, ela não é verdade. Existe preconceito? Existe, mas muitos clubes, quando conseguem fazer uma competição que tem um certo interesse na disputa, conseguem ter um chamativo para a audiência televisiva e para anunciantes, mas isso não acontece sempre. Eu acho que o que o Osmar Moreira fala no final, que nem está em sonora, mas no texto, resume bem, né? Sem estrutura a gente não tem uma cultura de mulheres em campo, ou seja, não tem estrutura, não tem algo de qualidade, as mulheres não se interessam. E sem as mulheres em campo, continua o machismo, continua o espaço só dos homens, masculino, parece que elas não dominam aquele espaço, ou não podem dominar aquele espaço, e é um ciclo sem fim, né? Um ciclo vicioso. E um dado importante que saiu no mês de outubro foi uma pesquisa, que é o Relatório Global sobre Desigualdade de Gênero
de 2013, feito pelo Fórum Econômico Mundial, e aponta os países onde é mais fácil ser mulher, onde elas possuem maior igualdade de gênero. E o Brasil é apenas o 62º país dessa lista. Os primeiros são Islândia, Finlândia e Noruega, por sinal. Mas a gente vê ainda até por esse dado que realmente o machismo é muito presente aqui no Brasil e as discrepâncias entre os Se as equipes que vocês, é pelas quais vocês torcem, criassem uma equipe feminina e chamassem grandes jogadoras como a Marta, por exemplo, como a Cristiane, vocês iam ter algum tipo de preconceito para essa prática nos seus clubes? Vocês acham que os torcedores desse clube iam ter preconceito? Eu digo até pelo clube da minha cidade. Aí eu vou ter que discordar dos dois, acho que sim. O São José montou um time contra a Formiga, que é bem conhecido de seleção e tudo mais, e foi bem aceito pela torcida. Inclusive na Libertadores de 2011, que o São José foi campeão, passando até pelas Sereias da Vila do Santos, mas já sem a Marta. A torcida lotou mais o jogo do São José feminino do que do masculino, que estava disputando a Série A2 capengando lá. Então, às vezes é bom investir em lugares talvez carentes de um time de maior expressão no masculino, por que não? E aí pode ser que o público aceite o futebol feminino, o clube de futebol feminino ali, porque é lógico que é um pouco complicado, talvez, por exemplo, o Corinthians criar um time de futebol feminino, a torcida até torça, legal, venceu, mas não sei se vai ao estádio. Mas numa cidade, por exemplo, como Bauru mesmo, que agora conta com o Noroeste na Série A3, investir no futebol feminino pode ser uma boa saída. É o que ele fala, investimento, é o que o Osmar fala, um investimento onde o futebol masculino não é a tradição, ele acaba dando certo porque o masculino ainda não está naquele espaço, não domina aquele espaço. O problema é que o dinheiro, na verdade, não serve para tudo. Vocês acham que o Noroeste tem condições de manter a equipe disputando em nível de disputa algum campeonato hoje? Tanto é que não teve. O ano passado tentou-se trazer o futebol feminino para o Noroeste e não deu certo. Não, se o Noroeste não consegue manter a equipe profissional de futebol em funcionamento, vai investir em outra modalidade? Nesse futebol de mulheres ou feminino? Então não tem condições. Então os clubes hoje, na verdade, vão investir naquilo que tem retorno. Se eles sabem que vai ter retorno financeiro de investidores e patrocinadores e que uma emissora de televisão vá garantir a transmissão, eles vão investir. Caso contrário, não vão investir. Isso não é só no futebol feminino, qualquer outra modalidade. E eu insisto na questão do ciclo vicioso. Por exemplo, agora falando de questão organizacional, nesse exato momento estou aqui no meu computador no site da Federação Paulista, na seção competições. Aqui tem a parte Paulista Feminino. Eu entro aqui para obter informações sobre o Campeonato Paulista Feminino que aconteceu até o mês passado e as informações são muito precárias. Aqui tem alguns resultados jogados assim de uma maneira muito pouco prática. Mas esse é o problema do site, Fernando. Entra no Campeonato Paulista que acabou esse ano, vai ter a mesma coisa. Não, mas não há informações, por exemplo, de competições anteriores a 2011. Se eu quiser saber o que aconteceu em 2010, em 2009, ou então, mesmo assim, se você pesquisando, você não encontra informações sobre o futebol feminino. Então, quem que vai querer anunciar se não tem nem algum meio para noticiar, se você nem sabe o que está acontecendo, se você quer procurar os gols do futebol feminino desse último Campeonato Paulista, você não encontra, é uma dificuldade. Então eu reforço mesmo essa questão organizacional também, estrutural. Olha, só para fazer uma comparação, houve Olimpíadas em que o público brasileiro teve mais atenção para a equipe feminina de futebol do que para a equipe masculina. 2004, 2008. É a questão da competição. Se o time tem chance de vitória, é ali que eu vou ter audiência. Então eu não vejo assim, nesse caso, um estigma que se estenda em todas as instâncias, em todos os momentos. É questão de interesse e de momento. Bom, antes de encerrar o programa, fazer uma despedida temporária ao nosso comentarista Zeca Marques, que vai para Portugal, para sua também terra natal, né, Zeca? Por extensão, a terra natal de todos os meus antepassados. Permanecerei 5 meses fazendo estágio de pós-doutoramento. Eu seria o correspondente internacional do Observatório do Esporte a partir de agora. Assisti muito jogo do Benfica. Eu estou até já vendo aqui as possibilidades. Tem um Benfica Sporting no próximo sábado pela Taça de Portugal. Haverá um Benfica e Paris Saint-Germain pela Liga dos Campeões. Eu espero que o Benfica se classifique para adiante. E vou assistir Portugal e Suécia, a repescagem das eliminatórias europeias.
Você, ouvinte do programa que acessa as redes sociais, curta nossa página no Facebook. O endereço é www.facebook.com/Observatório do Esporte. Repetindo, o endereço da nossa página é www.facebook.com/Observatório do Esporte. Acesse também o blog do nosso programa. O endereço é www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. Repetindo, www.observatoriodoesporteunesp.blogspot.com. O Observatório do Esporte chega ao fim. Locução de Fernando Martins e Luiz Moraes. Comentários de Carlos Napolitano, Zeca Marques e Vinícius Martins. Equipe de reportagem: Fernando Martins, Heitor Facini, Vinícius Martins, Marina Goulart e Thiago Pavini. Equipe de produção online: Caio Michel e Mariana Teodoro. Direção de Fábio Fleury e produção técnica de Silvestre Oliveira. O Observatório do Esporte é um projeto de extensão universitária financiado pela PROEX, a Pró-Reitoria de Extensão da Unesp. O Observatório é coordenado pelos professores doutores Marcos Américo, José Carlos Marques e Carlo Napolitano. Até a próxima semana. Até lá, o Observatório do Esporte, a informação além das 4 linhas. A Unesp FM apresentou Observatório do Esporte, o programa que dá bola a todas as modalidades esportivas.